Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo na madrugada. Hoje, então, mais um episódio do nosso podcast, Pra Elas Pode. E já quero deixar um recadinho antes que a gente esqueça, porque começa a conversar, a conversa fica boa e a gente esquece, né? Para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, compartilharem, deixar um comentáriozinho, tá? E vamos compartilhar bastante para a gente poder crescer o canal aí. Oi, Lélia, tudo bem? Oi, gente! Então, estamos aqui com mais um episódio do Pra Elas Pode. A gente quer dizer que está muito contente com os resultados, com o feedback que as pessoas estão nos passando, que de fato está chegando para eles a informação, compartilhando experiências, e essa é a ideia que a gente quer, né? Essa é a ideia mesmo. Estamos atingindo o objetivo, né? Estamos atingindo, e para que isso chegue a mais pessoas, né? Mais mulheres, e vocês ajudem a compartilhar essa ideia, porque essa ideia é feita para vocês. E hoje a gente está aqui com um tema que vai tocar, eu tenho certeza, muitas pessoas, muitas de nós, que é o tema maternidade. Então, para falar um pouco sobre essa função, essa bênção, essa dádiva que nos foi dado, né, que toda mulher pode receber isso de uma forma ou de outra, que nós até podemos abordar de duas formas, né? E a gente está com uma convidada muito especial, que é a Luana, vou até ler o nome dela todo, Luana Miriam Campos Silva Garcia. Luana, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, é uma alegria imensa estar com vocês duas aqui hoje e fazer parte desse projeto tão legal. Que bom. A Luana, para quem não sabe, né, ela é mãe de 3 crianças lindas, que é o Heitor, a Elisa e a Isabel. Então, Luana, fala para nós, então, vamos começar. Quem é a Luana? Bom, eu sou Luana, eu me identifico hoje, como hoje eu vejo que essa é a minha maior missão mesmo, como a Luana, esposa, mãe de 3. E... Sempre foi essa? Não. Essa sempre foi a Luana? Não. Eu casei, eu tinha 27 anos, né? Como isso tudo começou, né? Isso. Eu casei, eu tinha 27 anos, namorava o Cadu, a gente namorou à distância, ele morava em São Paulo, eu morava aqui. Depois de 3 anos de namoro, a gente casou. E a gente tinha aquela ideia, né? Que quase todo mundo tem, esperar um pouquinho para ter filho, esperar ali 1 ano e meio, 2 anos. Mas, como a vontade de Deus prevalece, eu engravidei do Heitor quando a gente estava casado há 6 meses. E no começo eu fiquei bem assustada, porque eu não queria aquilo, né? Não era da minha vontade. Estava programado, né? Eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo aqui, transferi para São Paulo, estava fazendo lá. E eu pensei, não, agora, como assim, né? Isso vai estragar minha vida, como? E eu fiquei uns 10 dias meio desesperada mesmo. E aí, pronto, aí eu fui aceitando essa situação, e aí eu passei a amar, né? Estar grávida, vi que não tinha tanto motivo assim para me apavorar, que a vida continua de qualquer maneira. Assusta, né? Seja qual for a idade, assusta. E aí, eu sempre gostei de criança, né? Cuidava das meninas dadinha, e eu gostava de fazer aquilo Pessoal, mesmo. vou fazer uma interrupção aqui. Meninas da Dinha são as minhas meninas, porque eu sou madrinha da Luana, então a Dinha aqui sou eu. Eu penso mesmo que foi meu primeiro contato, assim, com a maternidade. A Maria Luísa nasceu, eu tinha 12 anos, e eu cuidava bastante dela. E eu gostava muito de fazer aquilo. Eu não fazia porque eu era obrigada a fazer, eu gostava mesmo de cuidar dela. E aí, engravidei do Heitor, tive o Heitor. E nesse tempo da gravidez, eu já fui, até um pouquinho antes dele nascer, eu já fui me interessando por temas de maternidade. E aí eu já tinha noção do que eu queria, de que tipo de mãe eu queria ser para ele, mas depois que o filho nasce é que a gente se transforma mesmo. Então a maternidade mudou a tua vida? Mudou totalmente, totalmente. E a carreira? Então, aí quando o Heitor nasceu, quando ele nasceu em fevereiro, aí no meio do ano eu voltei para a faculdade. Só que daí foi um Deus nos acuda. Eu não conseguia nem cuidar dele direito e nem eu fazia nutrição. Nem fazer as coisas da faculdade direito. A mãe por perto também, né, porque Luana? eu ficava lá mais sozinha. Meu marido trabalhava o dia todo.
E aí eu concluí um semestre, passei em todas as matérias, mas eu pensei, não é isso que eu quero. Agora o meu filho tá pequenininho, eu preciso... A minha prioridade é essa, né? Tudo com o apoio do meu marido, lógico. E se eu pensava, daqui a pouco eu volto, se for para eu voltar, eu volto. Mas agora eu não quero isso. No fim, eu não acabo fazendo nada direito. Nem uma coisa, nem outra. E aí ele nasceu e eu fui me transformando como mulher, fui me descobrindo como mãe. E eu sempre gostava de fazer, assim, atividades com ele, coisas diferentes, assim, para o desenvolvimento dele. Eu gostava de me doar de fato. Aí depois, a gente pensou, não, vamos esperar agora um pouquinho pra gente ter outro filho, né? A gente sempre quis mais de um, ali uns 2 filhos no máximo. E aí, quando o Heitor tinha 2 anos e meio, 6 anos, a gente pensou, não, agora vamos ter mais um. Aí eu engravidei da Elisa. Só que nesse tempo em que eu estava grávida da Elisa, a gente foi percebendo que a nossa vontade não deve prevalecer nisso. Que a gente passou... Prevalecer nisso mais assim, não entendi. Ter um planejamento familiar tão fechadinho, né? A gente passou por um processo de conversão nesse tempo, né? A nossa própria fé, nós somos católicos, e a gente pensou que a gente devia se abrir mais à vida, né? Que a gente não deve enxergar o filho como um empecilho na vida, como algo que, se Deus quer nos dar, por que eu não vou aceitar? Né? E aí, a Elisa nasceu e a gente já tinha essa mentalidade, mas a gente ainda esperou um pouquinho, assim, para a vida da Isabel. Aí, quando a Elisa, acho que tinha 1 ano, a gente engravidou de novo da Isabel, e hoje nós somos abertos à vida. Se Deus quiser mandar mais filhos, a gente vai aceitar. Qual a idade deles, Lu, hoje? O Heitor tem 7, a Elisa tem 3 e a Isabel tem 1. E assim, tudo, né, para quem está nos ouvindo, que não conhece, hoje é tu que faz tudo. Eu faço tudo. Sozinha, não tem não ajudante. tenho babá, não tenho empregada, eu tô até sem faxineira no momento. E eu os educo em casa ainda, eu faço tudo. Sou eu que mato no peito. Opção número 1, ser mãe. Né? Ser mãe, esposa, né? Cuidar do casamento. E outras coisas, lógico. E a escolha, assim, então, a carreira ficou lá, nesse momento, tá lá. Hoje, essa é a minha carreira. Eu encaro isso como o meu trabalho. De Uma fato. missão, né? É para isso que eu acordo e eu estudo para isso. Eu dou o meu melhor para isso. Então, isso é legal falar, né? Porque é uma escolha, em primeiro lugar. Né? É uma escolha, sim. Né? E, às vezes, essa escolha... Não é porque a gente, não sei... Porque a gente escolhe... só uma aceitação, né? Eu aceitei, então Deus mandou, eu aceitei. Mas aí eu tenho que escolher, porque daí eu vou me envolver com aquilo. Né? Não é o conformismo, né? Não adianta ele me mandar e eu tá lá que não aguento mais, mas eu tenho que aceitar. Não, né? Eu me preparo para isso e eu faço isso com muito amor, com o máximo de amor que eu posso. E eu, de fato, me preparo para isso. Como é que é a rotina dessa casa de 3 filhos? É uma loucura, a gente não senta, mas como é que começa o meu dia, né? A primeira coisa que eu faço, a Isabel é um bebezinho ainda, tem 1 ano e ela ainda mama. Então, geralmente ela que me acorda, ali umas 6 horas da manhã, 6 e pouquinho. Ela mama, aí o resto da casa já acorda e aí eu vou me arrumar. Primeira coisa que eu faço todos os dias, há alguns anos. Eu não abro mão disso, me arrumar assim, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, botar uma roupa bonitinha, por mais que eu não vá sair aquele dia que eu vou ficar só cuidando dos meus, que eu vou lavar roupa, que eu vou lavar louça, fazer comida, eu acho isso importante, porque além de passar para eles um autocuidado, né? Um autocuidado, isso... me define, assim, também como mulher. E é muito mais fácil eu passar... Porque a gente sabe que a maternidade é difícil, né? Não é um legal. Não faço isso porque eu acho legal. É porque, de fato, é uma missão. Mas se eu passo no meio da tarde ali, pela frente do espelho, eu tô com o cabelo todo estrambelhado, com aquela camiseta com a gola cansada, o que eu vou pensar de mim? Eu vou pensar, nossa, coitada, olha o que eu virei, por causa dos meus filhos. Cansada, acabada. Sendo que não precisa ser assim. Não. Né? E eu, em casa, eu sou uma autoridade para eles. Então,
se a gente tem um chefe que Uhum. vai lá todo É. mal acabado pro trabalho, vai me dar uma ordem, ele não vai passar tanta credibilidade para mim. Uhum. Então é mais fácil até que eles me obedeçam eu estando arrumada, por mais que seja difícil às vezes. Às vezes é arrumado com um monte de criança ali, chamando pro marido, né? Às vezes até conversar com ele fica mais agradável. Ele passa a me admirar mais, porque Pra a gente... te gostar também, né? Isso não é uma futilidade, não é um uma fim. necessidade, né? Eu preciso estar bem para bem servi-los, para bem servir a minha família. Né? Por isso é uma coisa que eu não abro de mão. É legal dizer Nunca, isso, né? Porque nós que viemos de uma geração um pouco mais antiga, né? A mãe é aquela que, quando está em casa, está desarrumada, está cansada. Tem quantas vezes, né, que a gente não troca, né, acorda, Deu pijama, né? vai gente fazer café, tinha... naquele momento não tira pijama, Amarra o cabelo e deu. amarra o cabelo. E... Até pouco tempo, a gente tinha esse estereótipo de Tinha. dona de casa. É uma mulher que ela não sabe lá fazer se muita cuida. coisa, né? Não estudou muito, É. não sabe fazer muita coisa, sabe fazer bem uma comida, limpar a casa e tá lá com aquele vestidinho de malha. Não é mais isso, não é mais assim. Hoje a gente pode estar em casa e estar estudando. Eu estudo muito mais hoje sobre muitos temas do que quando eu saía para ir para a faculdade, para trabalhar, né? Só que a gente tem que ter consciência disso. Senão, de fato, a gente pode se acomodar. Até fica sem assunto com o marido, né, Luana? Exatamente. Porque daí tu para de sair de casa durante o dia e falar com outras pessoas, porque o teu círculo durante o dia vai ser quem? Teus filhos. Mas hoje em dia, a dona de casa, ela tá em casa lendo bons livros, fazendo bons cursos, curso de filosofia, de latim, sei lá. É parte da gente, né? Diferente. Hoje, né? Hoje E que bom. E também tem essa questão de ter esse acesso, né? A própria internet facilitou também. Nossa, né? muito. Antes tinha que sair de casa, não tinha acesso. Quem morava mesmo no muito. interior, por exemplo, né? Sim. De cidades pequenas, nem tinha como fazer curso de nada, né? Então, eu acho que isso tudo facilitou. Mas eu acho interessante essa visão. A gente que também é mãe, né? É filha e é mãe, né? Porque eu acho que quando a mulher ela vira mãe, primeiro que ela começa a entender o que é a mãe. Que a gente começa a entender a mãe da gente, né? Mas olha só um papel da mulher, assim, de ser filha e mãe, né? Tudo numa pessoa só. Então, acho que essa questão que tu falaste de fazer essa escolha, é isso aí, tá buscando o melhor para aquela escolha que eu fiz, né? O que eu posso ser melhor nisso que eu escolhi fazer? E o Cadu, o que ele entra na rotina? Ou ele é só o provedor? Não, ele me ajuda bastante. Mas assim, ele também trabalha bastante. Como só ele que trabalha, ele trabalha muito, né? Essa noite mesmo, ele ficou até as 4. E às 6h30 já estava de novo, até as 4 da manhã. 6h30 já estava de novo acordado. Mas ele, no que ele pode, ele me ajuda bastante. Mas são aquelas coisas assim, às 6 horas, 6h30, ele dá o banho na Isabel. Então, ele sabe que não importa o que ele está fazendo às 6h30 ali, senão a rotina não anda, porque eles estão na cama até às 8h30. E tem que ter uma logística, uma organização, né? Porque com 3 filhos, se tu não souber o que tu vai fazer no outro tudo, dia... Tem que ter aquele... Não é nem assim um horário tão engessado, tem um ritmo familiar, né? As coisas acontecerem mais ou menos todo dia ali do mesmo também jeito. Tu vai atropelando a alimentação, vai atropelando o sono, Exatamente. Daí à noite, né? eles vão dormir às 8h30. Então, eu tenho até bastante tempo, sabe? Sozinha. E aí, às vezes, o Cadu vai trabalhar e eu fico ali, fazendo a comida do outro dia. Enquanto isso, vou ouvindo um podcast, vou ouvindo um curso. Depois que eu acabo tudo, vou tomar banho, vou ler um livro, vou fazer... Sobra tempo, no fim das contas. A gente acha que não, mas parece que quanto mais coisa de tempo fazer... Às vezes vou limpar um banheiro à noite, que é quando dá tempo, mas dá. Mas eu penso também assim, Luana, eu acho que quanto mais tu faz, mais produtivo é o teu dia, mais coisa... Às vezes eu fico pensando, minhas amigas dizem, como é que tu consegue dar conta de tudo? É porque eu vou dormir sabendo o que eu tenho para fazer no outro dia. Claro, como tu disse, eu não tenho um horário fixo, não, às 2 eu vou fazer tal coisa. Não, eu sei. Mas tem aquele ritmo, ritmo, eu vou né? acordar o Guilherme, vou dar o café, vou levar para a escola, vou para academia, volto, faço o almoço, né? A gente tem preparo, às vezes vou peticionar, às vezes vou fazer... né? Tu tem que... a rotina, a gente às vezes tem essa ideia de que a rotina é ruim. Ai,
sei lá, caiu na rotina Eu do meu adoro, casamento, é. caiu na rotina da Eu adoro maternidade. Mas rotina. é bom, ele Eu nos gosto. liberta no fim das Sim. contas. É. É Né? Nos libertador. liberta pra fazer outras coisas. Sim. E aí, no final de semana, sai da rotina, tudo Sim, bem. mas Daqui a também pouco é. volta pra casa, Quando tudo uma coisa Eu acho diferente, que sai um ter pouquinho daquilo rotina ali. dentro de casa para os filhos, assim. A isso criança eu- precisa disso. Isso, eu já escutei de É. um Precisa. filho dizer que a rotina é a que dá a segurança. A segurança. Ai, quero voltar para casa porque Uhum. lá na É. outra casa que eu fui não tinha Uhum. rotina. Sim. E dá uma estabilidade, Dá uma né? estabilidade. Pra criança, isso é muito importante. Ela fica mais segura, ela cresce Ela mais tem segura. que ter o horário dela comer, Uhum. né? De acordar, de dormir, de comer, de sim. fazer oração. Isso de vai É. formando também os limites, né? Uhum, Sim. exatamente. Até porque é o que eu sempre digo, né? A gente perdeu um pouco disso quando a mulher saiu para trabalhar, né, Uhum. Luana? De a criança perdeu a orientação, um vínculo com o lar, né? Porque Exatamente. eu sinto assim, eu conheço pessoas, né? Que o filho mal usa o quarto, Uhum. Uhum. né? Só pra dormir mesmo, Mal né? lindo, senta né? na mesa, lindo, maravilhoso. Uhum. Mas ele Porque não, ele ele passa não muito usa mais aquela tempo mesa, ele fora. não come com o pai e com a mãe, ele não Uhum. usa o quarto dele, ele só chega para dormir, É. porque ele tá o dia todo, né? Sem julgar, né, gente? Não, Longe não, disso. às vezes é obrigado a fazer aquilo. não tem, cada um tem a Uhum. sua logística e a sua maneira de viver e É tá a sua tudo certo. necessidade, né? e Só tudo. que eu vejo assim, o meu filho, por ele ser criado numa rotina, o Guilherme hoje gosta muito de ficar em casa. Uhum. Porque ele, amanhã, sábado e domingo é bom, né, mãe? Mas a gente parece que se perde, né? Vai Uhum. almoçar mais tarde. É. Aí o tempo bem passa, tu não sente, né? Parece que tu não fez A nada. gente volta pra casa É, aliviado, né? Ah, que bom, tô É. aqui no meu seguro de Isso, novo, meu é, ninho. é. Né? E tem Meu que porto ter essa seguro. relação, né? O Chesterton tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a dona de casa, ela não é um pássaro preso na gaiola, ela é um pássaro no ninho. É, E é isso, é verdade. verdade. Né? A gente não tá ali presa. Não. Não. A gente tá ali fazendo o melhor que a gente arrepio. pode pra nossa família. Porque, na verdade, o que a gente representa, né? E eu acho que a gente tem que representar isso, não pode ser perdido nunca, né? Por isso É. que talvez tenha É. tanta loucura no mundo, né? É. A segurança de pai e mãe e do Uhum. lar, né? É. Porque Isso é muito ter pra importante pra onde formação voltar, de uma né? criança. É, porque a gente vê crianças na rua o tempo todo, sem horário, sem... É. E isso, a pessoa perde o rumo. É porque, na Né? verdade, assim, a criança, desde que ela nasce, ela tá em formação. É. Alguém vai formar essa criança. É. Se não for a gente, alguém vai formar. O E será que essa ambiente, pessoa que está é. formando, quem são? Que Que, valor, valores é, essas é, crianças têm? O que eu quero passar de valor para o meu filho? É. Né? Se eu quiser, de fato, passar valores para o meu filho, pros meus filhos, eu tenho que me esforçar para crescer em virtudes, para não estar o tempo todo fugindo dessa realidade, que às Sim. vezes é chata, às vezes é Não cansativa. vamos romantizar Não é um mar de aqui rosa, esse né? papel, Eu né? não faço isso porque eu acho legal. É. Por mais de eu sempre ter gostado de ficar com as Foi uma meninas, escolha do casal também, né? foi uma escolha. Isso não, eu não faço isso porque eu acho legal, né? Porque é a minha missão e eu sei que isso vai fazer diferença na formação deles. Sim. E isso não é legal, mas é o que me traz felicidade. Sim. Né? Pra ti, Não nesse fugir momento, disso. te faz feliz. Exatamente. Né? Se as mulheres, a gente sabe, né, que muitas Não tem que vezes ser um fardo, né? não é um mar de rosas, mas também não é um fardo. Então, É. pegando essa ideia aí do fardo, né? Nós havíamos até conversado aí nos bastidores que também fazer não é bem fazer, decidir, vamos dizer que decidir ser mãe integral o tempo todo, sem ser uma escolha assim Sim. pensada, também não quer dizer que tem qualidade, né? Não, Não. E não, daí não é é o porque... contraponto com aquela mãe que tem que trabalhar e queria estar em casa, mas precisa, né? Não é Uhum. menos mãe por Não, isso. óbvio né? que não. Eu conheço ótimas mães longe que disso, trabalham é qualidade, né? Porque tem pai que tá ali do lado, mas tá ausente, tá no celular. Exatamente. Não adianta É. eu estar em casa com os meus filhos e estar estressada, estar impaciente. É. Não querer, de fato, usar isso para crescer em virtude, né? E, às vezes, uma mãe que tá fora de casa, mas que gosta de estar com os filhos, de passar bons valores para os filhos, é uma mãe melhor do que aquela que está o dia todo. Daí, se a gente escolhe ficar com eles, que a gente escolha fazendo de fato o melhor. Por mais difícil que às vezes seja, por mais desgastante que às vezes seja, se a gente escolheu isso, vamos dar o nosso melhor. E assim, isso vai passar logo. E vai ter frustração, vai ter, né, Luana? Lógico que vai tem ter. gente. Assim, ó, meu Deus, eu tenho um ideal que eu tô muito longe de alcançar. Aham. Mas eu tenho a consciência de que todo dia eu posso Pouquinho, fazer é. um pouquinho melhor. É.
Né? Se eu olho há 10 anos, eu sou muito mais paciente. As pessoas falam pra mim, nossa, 3 filhos, eu queria ter essa paciência que tu tem. Gente, essa paciência é conquistada dia após dia, né? E também a gente idealiza muito, né? Que vai ser tudo muito perfeito, né? E nem todo dia tu também tá com aquele espírito todo, Não. né? Não, e quando tu escolhe ter um filho, né? Mas é o que a Lélia disse agora, é muito romantizado, né? Em novela, em filme. As próprias campanhas de governo, né? Amamentação, que não dói, tá a mulher linda, maravilhosa, escovada, maquiada, com o filho ali no seio, meu Deus, plena. Nossa, eu tava essa semana passada mesmo com meu peito, depois de 1 ano com meu peito rachado. Porque a Isabel tinha ficado doentinha, tava mamando muito. Dói, eu dava uma mamar assim. Mas ninguém fala pra ti, né? Que vai ter aquilo ali. E por outro lado, tem um lado romântico e tem um lado que aquela maternidade, meu Deus, isso aqui é um caos. É a treva. Isso aqui eu não aguento mais. Mais um filho, Deus o livre. Porque no fim, é um egoísmo. A pessoa não quer sair um pouco de si pra se doar aquilo. Né? Que não é assim também. Né? É como um trabalho. Não tem só coisa boa, não tem só coisa legal. Em nada, né? Na relação, no trabalho, em tudo, né? Ainda mais hoje, eu acho que as mulheres ficam esperando, e chega uma hora que ela quer tanto aquilo, que ela romantiza de um jeito, chega na hora, não é. Aí dá aquele baque. Aí ela começa a terceirizar tudo. Porque eu achei que fosse desse jeito, mas não é. Então, alguém queria pra mim, porque isso aqui não vou dar conta. E também a maternidade, com o advento, a palavra bonita, né? Das redes sociais, essas, né, sem julgar ninguém mais uma vez, né? Mas tem muita gente que pinta a maternidade como perfeita, claro. Por trás dos panos tem 3 babás, não amamentou o filho, né? A babá dorme a noite toda, ela não levanta para trocar. Tem os dois lados. Parece né? que é muito fácil e vende uma ideia que não é. É o mundo fake, né? O mundo só da fotografia, né? Esse que é o perigo que a gente tem vive filho hoje. só para mostrar para os outros, né? Que Pra satisfazer um desejo. Isso. Não, porque eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, tenho que ser pra mãe. seguir um sistema aí, né? Isso. E tá inserido, né? Só que eu sempre digo isso já é uma coisa minha de muito tempo. Eu que quis ser mãe, né? E fui mãe por uma isso, né? bênção divina de 2 formas, né? E que eu acho que não existe em lugar nenhum e nem em profissão nenhuma e carreira nenhuma que o projeto maior de educar outro ser. Não tem. E é muito difícil. Tu criar uma outra pessoa pro mundo, tem coisa mais difícil, porque pro não mundo tem... Isso, assim, pro mundo, pra ela, pra tudo, né? A gente não vai viver pra sempre nesse mundo. Então, eu quero criar bons frutos aqui na Terra e na eternidade também. É isso que eu quero pra eles. Eu quero que pra eles a maior missão da vida deles seja isso, né? Ganhar a eternidade. Não adianta eu viver uma vida só de prazer aqui na Terra. Ser boas pessoas, né? Ser boas pessoas. Um ser humano especial. Não cair na primeira tentação fácil. Né? E assim, deixar de lado os valores. Vem de um jeito. Vem. Não tem receita. O que funciona para um não funciona para o outro. São personalidades diferentes, não tem. né? A única receita, eu acho que é o se amor, doar. Né? É o amor. O amor, ele é uma ação. Eu preciso pôr em ação esse amor por eles, pela minha família. Eu acho que essa é a única receita. Não é segredo de sucesso, mas é mais fácil que eu me decepcione, né? Que as coisas saiam dos eixos, se eu de fato me dou conscientemente, sabendo aonde eu quero chegar. Eu ainda estou numa fase aonde agora, quero que eles cheguem. Que o meu é um adolescente já, né? E às vezes muitas vezes o não, né? Ele é um ato de amor, né? Sim. Mas a gente já foi adolescente, a gente sabe como é que é ser, né? A cabeça tá tão louca, os hormônios em ebulição, né? Mas entender, né? A criança hoje não entende. Aí, às vezes tem pais que querem, por não estar presentes fisicamente, eles querem sempre dizer sim, né? Compensar, pra né? compensar. Para compensar. E nunca vai compensar. Não. E eu sempre digo para ele, Guilherme, a mãe não tá deixando tu fazer isso porque a mãe te ama. Porque se a mãe não se importasse contigo... E no fundo ele sabe. Ele sabe. Porque quando a gente cria um vínculo com a criança em toda a infância... E não esconde, né? E fala aberto. Ela percebe, ela sabe que aquele não é pro bem dela. Tinha uma época que eu fazia terapia, agora deu uma parada, não que eu não precise, só umas férias, né? E
conversando e tal, e aí a psicóloga contando, né? Eu falando da minha maternidade, no caso, né? De eu cuidar e às vezes ser muito rígida, porque eu fui uma mãe bem rígida, assim. Eu também sou um coronel. Né? também. E tem uns defeitinhos que não vamos contar aqui. Mas aí, ela falando sobre isso, de outras pessoas que ela atende, jovens, adolescentes, que tudo que ela queria é que a mãe ligasse para ela e dissesse, onde é que tu estás? Ainda não chegasse, que todas as mães ligavam. E a mãe dela, ela tinha total liberdade. Então, às vezes a gente acha que ficar cobrando... É uma indiferença, né? Cobrando, eles vão encher o saco. Não, na verdade, eles querem isso. E a gente, eu até Querem mesmo? Eu me lembro que quando o Guilherme tinha idade dos teus, assim, 3, 4 anos, eu tinha muita preocupação de chegar para buscar ele na hora. Porque às vezes eu ia buscar e tinha outras crianças que ficavam lá na portinha. Eles corriam, achando que era mãe. E voltavam. Corriam. Aí dava um medo de fazer isso com ele. Dele chegar e não ser a criança tem 3 anos, ela deve pensar, minha mãe não vem. Meus Eles amigos estão indo pensam embora. mesmo, né? E minha mãe não chega. Ela esqueceu de mim. Ela não me ama, né? E esses medos que a gente tem, né? Todo mundo tem, mas não fala, né? Sim. Tem, sim. As minhas ficavam mais por último. Acho que ficavam na secretaria que eu era a última a buscar. Mas está tudo bem também. Não é isso que define. Então, tudo com a cabeça do Mas lugar. eu sempre era a última. Eu lembro que eu chegava na sala, assim, quando elas eram lá no Senec ainda, né? E tinha aquelas mães que chegavam toda arrumada, outra com a roupa da academia, e eu já com a caneta aqui tu esbaforida já. Mas deu tudo certo, tá tudo bem. Mas então, aproveitando essa conversa toda, que eu acho que tem um grupo de pessoas aí que fazem bastante diferença nessa questão da maternidade, de ajudar, e que alivia também o lado, ajuda bastante, que são os avós, né? Eles têm um papel fundamental na vida da criança, né? Feliz da criança que pode ter um avô amoroso, uma avó amorosa. Isso faz diferença na formação mesmo das crianças. Porque o papel deles é realmente deseducar. Eu acho que tem que ser esse, né? Eu também a gente não pode pôr neles uma carga que não é deles. Porque eles já educaram os filhos, eles estão ali para curtir. A minha mãe disse que gosta mais do Guilherme do que de mim, Luana. Eles gostam mesmo, a minha mãe também. E isso eu posso dizer que é assim mesmo. Né? A Dinha já é avó. Eu sou avó. É diferente. E deve ser muito legal tu ver que a pessoa é a tua continuação, né? Da tua continuação. É muito louco, Eles devem amar mais mesmo. Me amar sem aquele... Sabe um olhar assim meio contemplativo? Assim, meio que tu fica olhando aquele serzinho, assim, porque quando a gente é mãe, não dá muito tempo, a gente tem que educar, tem que cuidar, tem que... É difícil fazer esse olhar errando, acertando. Agora eu vejo o Augusto, assim... Cada coisinha que ele faz, assim, evolução, né? O ser humaninho ali crescendo. A gente contempla mais, contemplativo, né? Então, eu acho que isso é uma bênção mesmo. Até ontem, fazendo esse pensamento com relação aos avós, né? A gente perdeu, uma amiga nossa perdeu ontem, né? A avó. E ela fez Ana Maria Veiga, né? Um beijo, Ana. Eu mandei uma mensagem para a Georgia, ela era uma querida. A Georgia E assim, ela colocou, né? Como é triste quando fecha a porta da casa dos avós, né? Acabou, né? E a gente vê que é um amor muito puro. Isso. Que eles sentem, sem nada em troca, né? Sem nada em troca. A minha mãe, por exemplo, ela é doente, né? Ela não tem uma boa saúde, ela sente muita dor o tempo inteiro. Mas eu vejo que ela faz assim, das tripas coração, para poder me ajudar e para estar com eles, para aproveitá-los. Eles, nossa, vão ter memórias, assim, da casa da avó, ótimas. Eu tive 2 avós, né, por parte de mãe, que é a Dadá, a mãe da Dinha, e a minha avó. E eu lembro, eu tenho, assim, muitas memórias boas. A minha mãe saía para trabalhar de manhã e eu ficava com a Dadá à tarde. E assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. E eu via que ela gostava de ficar comigo. Também tinha passado um período muito difícil da vida. Ela podia dizer, eu não vou cuidar de criança. Mas ela se doava para aquilo, para ajudar minha mãe. E gostava de ficar comigo. E ela também, para ela foi importante a tua presença, né? E ela ocupou espaço, e olha os frutos que ela deixa, porque a oração que ela me ensinou a rezar é a mesma que eu rezo com os meus filhos. É verdade. A historinha todo dia
eu lembro até o que eu imaginava. Aham. Ela todo dia fechava o quarto todo depois do almoço pra gente dar a sonequinha e me contava uma historinha dos ursinhos. Interativa que eu participava. Eu achava o máximo. Todo dia eu conto essa história pros meus filhos. E ela já morreu há 10 anos. Mas tu vê, Então, né, olha os Lu? frutos Ela continua que ali, o né? amor Ela vai tá deixando. presente, né? Mas Os frutos que olha o amor vai só, deixando. essa memória que tu tem, que é a minha mãe. Minha mãe fez o papel de vó também da Luana, né? A Luana teve o prazer de ter 2 vó próximas, né? Mas esse papel que a mãe fez contigo, eu não tenho essa recordação que ela fez comigo, né? Porque comigo ela tá sendo mãe. Sim, Ela não, mas tem da avó, que é a nossa isso, avó. daí tu tem essa. Vê como é legal, né? Porque, claro, a mãe comigo eu não contava essa historinha do urso, porque Sim, ela estava trabalhando, me sim, educando sim. meu irmão, era outra vida. Então, olha só como é bom. A avó, pra mim, a avó me lembra muito igreja. Uhum. Porque a mãe não frequentava assim, mas eu me lembro que É, eu ficava mãe. com a avó ali do lado da casa da Lélia, né? Que a gente era vizinha, minha avó. Quando a mãe se separou, eu fui morar Tudo em com a família. avó. É tudo uma coisa só. E todo sábado nós íamos de braço, a Eu ia pé. ter que dar também, de Isso, braço na de missa. braço. Lembro Gosta aqui, direitinho. E aí, quando voltava, a procissão. eu voltava a pé e ela falando assim pra mim, eu era pequena, 7, 8 anos, tu entendesse o que o padre falou? Uhum. Aí eu Catequizando, dizia, de fato, né? Aí a gente chegava dela assim, olha, ele falou disso, quando nós chegar em casa antes de dormir, a vó vai abrir a Bíblia para te contar de onde é que ele Olha tirou só. aquilo ali. Uhum. Então, o meu contato com a igreja, me arrepio de novo, o meu contato com a igreja foi a avó. E isso fica no nosso coração. Não né? foi a mãe, foi a Não foi avó. a mãe. E olha só que A interessante. mãe tinha 3 empregos, a mãe sábado dormia, coitada. Né? São essas coisinhas que ficam no coração da criança. Não é a viagem pra Disney. Não. Não. É aquela coisinha que vai ser feita todo dia, todo sábado. Uma aquela sementinha, historinha né? de todo dia. Às vezes a gente se preocupa. Não vou... Meu filho tem que ter boas Grandes memórias. ações, né? Então vai Viagem todo pra Disney, dia, nas férias vão pro hotel fazenda mais legal, vão pra Disney. E aí em casa tu não tá plantando essas memórias de todo dia. É o amor, né? De todo dia. Então, no fundo, é isso que fica. Uhum. São as pequenas coisinhas do dia a dia, aquela doação. Às vezes ela tava louca pra dormir já depois do almoço, mas ela se esforçava pra contar a historinha pra mim. E é isso que a gente Eu acho que tanto quanto a Ceia, né? Quanto a minha avó, elas tinham realmente o dom da profissão delas, né? Que de professora, daí já né? professoras, Elas realmente nasceram com aquela missão. Uhum. Então, para elas não era difícil, não era um fardo, elas faziam naturalmente. Né? E legal que a mãe, né? Não é a ideia não é falar só da minha mãe, né? Mas ela vai servir aqui de exemplo para outras coisas. A Luana tinha várias amigas, né, Luana? Que era ficava amiga da mãe, né? Na E lá adolescência. conversar com a mãe. Na adolescência, sim. Eu também com a avó. Porque abria a porta, assim, Abria pra todo mundo. Ela seguiu desde pequenininho, foi indo, abrindo para os jovens também. Então, isso não tem. Né? Isso não tem. Tem coisas que é intransferível, né? Não, a viagem não vai trazer isso. Não. Outra viagem tu pode comprar, mas isso aí não compra lá, né? Isso não E tem é pra isso que vender. vai formando, que vai nos dando exemplo de doação. Né? Isso eu tenho certeza que me formou como pessoa, que eu me dou, acho que às vezes, mais facilmente que outra pessoa por causa desses exemplos de doação que a gente tinha. E querendo ou não, elas formavam a espiritualidade, os valores, porque eu acho que muita coisa também hoje está assim, meio perdida. Totalmente. Porque não existe uma relação com o mundo espiritual exatamente, mesmo, né? Pode exatamente. ser qualquer nome que queira dar, mas de tu saber que existe algo maior, que, né? Que a tua vida não é só isso não, aqui. é isso aqui, tá além disso. Que às vezes a gente fica buscando prazer nessa vida, como, né? Eu não vou morrer nunca, ou então, vou morrer mesmo. Como se acabasse ali, né? Mas não é isso. Aqui, essa vida aqui não é pra gente só ser feliz. Mas eu né? acho É que pra gente se preparar, eu acho no que, fim das contas. Pra gente crescer em virtude e ficar melhor. Não sei se tu pensa assim, Luana, mas eu acho que quando a gente vai amadurecendo, né? Quando a gente é jovem, a gente não pensa muito, a gente é meio imortal, né? A gente bem tá como isso. se não houvesse amanhã. Bem O isso. jovem não morre, né? E aí, Ou tá muito isso, distante, aí quando tu né? começa a perder pessoas que são realmente importantes para ti, muito próximas, que tu tens contato com a finitude, é que tu começa a querer acreditar que não pode ser isso aqui. Eu vou encontrar com ele de novo, eu vou ver ele de novo, que seja. Sim. Eu ainda falo, né, com meu tio, né, que eu perdi vai fazer 3 anos. E eu me vejo falando com ele, contando as coisas para ele. Eu falo tanto com ele que eu sonho com ele, né? De ele estar conversando comigo, né?
Eu falo muito para a Lélia, assim, tem muita coisa que está acontecendo agora que eu acho que é ele, entendeu? É muito... Sim. É, E de fato porque pode a ser gente era mesmo, muito né? próximo. Então, eu acho que essa espiritualidade, ela vai amadurecendo. Claro, e é um aspecto importante também na formação das crianças, Sim, né? Falando em maternidade, Isso. eles, desde crianças, eles têm essa noção, Sim. né? Que a gente não vai viver para sempre, Não. que a gente faz parte de Deus, né? E que é o que nós, pelo menos na casa, acreditamos, né? Nós precisamos, de fato, ser bons Isso. para que a gente possa morar com Ele Pra gente ser eternamente. digno, né? Pra gente ser digno Da presença dele, né? eternamente. E isso é a questão, assim, principal lá em casa, é o que permeia a nossa vida hoje. É. Né? Nem sempre foi assim, Sim. mas graças a Deus, Deus nos... Tem a hora pra gente despertar, né? Então, acho que cada um vai ser o seu momento, né? Exatamente. E tem que ser sentido virada, mesmo. tem Não que pode ser natural, ser, não pode eu concordo ser, com isso, mas não sente aqui, não adianta, né? E a gente, quando é jovem também, quando a gente é adolescente, a gente vai, faz a crisma, depois a gente se perde no momento. A gente quer fazer tudo o contrário, Isso, né? aí a gente quer renegar tudo. A minha origem, eu não quero ser igual a minha É. mãe, não quero ser igual ao meu pai. Isso. Aí depois tu começa a querer voltar para aquilo ali. Uhum. Eu acho que todo mundo passa por isso, uns pouco mais, uns pouco Uhum. menos. É. Mas no fundo a gente Faz é tudo parte igual. do nosso E desenvolvimento, isso né? daí, como esse pessoa. é o papel também, pegando aqui a oportunidade de trazer esse assunto, isso também é o papel da família, né? Sim, Porque faz sem parte da dúvida. formação da educação, Uhum. né? Não dá para terceirizar tudo, né? Não. Mesmo que tu terceirize, tu tem um papel ainda dentro de casa, Ou tu vai né? deixar uma lacuna naquilo, É. né? Se tu não fizer, mas tu não dá. Alguma coisa em casa tu vai ter que tu vai ter que matar no peito e fazer, não, se eu quero de fato formar essa criança, eu preciso, não posso deixar esse espaço aberto. Isso. E como é que é a educação em casa, Lu? Educar em casa. É a escolha da nossa família e a gente colhe muitos frutos com isso, né? Pra gente é a melhor forma até agora. Não posso dizer como vai ser daqui a um tempo. Mas pra gente... Tem uma rotina daí bem... Tem uma rotina puxada, porque daí eu preciso saber O pra conteúdo. poder ensinar, né? E as coisas que a gente ensina em casa são umas coisas difíceis, umas coisas difíceis. Então, é mais trabalho. Mas a gente tá aí pra isso. Pra trabalhar, né? Mas a nossa rotina mesmo é depois do almoço, né? A rotina de estudo dirigido. Uhum. Porque nesse contexto de vida, a gente ensina o tempo inteiro, aprende Sim. o tempo inteiro. Mas eu tô 24 horas com eles, né? Aí depois do almoço, os pequenos dormem e daí a gente vai estudar. E quando tá acabando o estudo, uma já acorda. E aí vão fazendo as atividades e cada um no seu, tudo junto. Não, porque a Lili acabou de fazer 3 aninhos, né? Ela ainda é muito pequenininha. ainda Ela não. gosta, mas é pra ela ainda... Desenhar. a gente ainda faz assim uma Muito lúdico ainda, pré-alfabetização, né? muita leitura em voz alta, brincadeira de rima, coisas assim que não precisa de um estudo dirigido, né? O Heitor aprendeu a ler sem eu sentar com ele pra ensinar. Só fazendo essas brincadeiras que tá aprendendo, mas nem sabe que tá aprendendo. Bem Então, lúdico, né? o que a prioridade lá em casa todo dia é leitura em voz alta. Muito, a gente tem assim uma gama vasta de livrinho para eles, livros bons. E a prioridade é essa, muita leitura em voz alta. O Heitor já lê sozinho, né? Mas com a Lili, com a Isabel, que é pequenininha, é mais leitura mesmo, para ano que vem ela começar as atividades mais dirigidas. Ô, Lu, e assim, dentro dessa escolha, né? Dessa dedicação toda, dessa maternidade aflorando assim, se descobrindo e todo dia é uma novidade, né? Rotina entre aspas, porque todo dia é uma novidade, Sim, né? Tá todo sim, mundo sim. crescendo junto, né? Tem tempo para ser uma boa esposa? A gente faz das tripas coração para conseguir. Então, à noite, chegou, sei lá, quarta-feira. Lindo, vai trabalhar hoje? Não, hoje vamos ficar junto. Tô cansada, tô exausta, mas vou lá fazer uma comida gostosa. Perguntar o que quer comer, conversar, né? Sentar e Só conversar. se olhar e conversar, né? Então assim, a gente tem a quarta-feira ele não trabalha e sexta e sábado também não. E mesmo quando Isso tá é trabalhando... noite, tá, gente? À noite, assim, depois das 10. É. Depois das 10. Ele trabalha até ali 9 e pouco. Aí depois que eu dei uma ajeitadinha em tudo, a gente vai sentar, conversar, ou pedir uma comida, ou fazer uma comida gostosa e conversar. Mas mesmo quando tá trabalhando, a gente tá sempre conversando, né? Sempre
se priorizando, porque isso é um aspecto importante também na maternidade, né? Se o nosso casamento tá bem, se a gente sabe que tem aquele apoio, a gente é uma mãe melhor. Sim. Não significa que eu vou ter um marido que às vezes não é tão bom, eu vou viver amargurada, não é isso. Sim. Mas ajuda, é um gás. Eu digo pro Cadu isso, é um gás, assim, a gente sentar, conversar, namorar, é um gás que eu preciso para no outro dia Sim. Ter força vestir pra a começar armadura de novo. Porque E seguir em frente de humana, novo. né? E tem que Claro, cuidar do é casamento. cansativo, é muito A cansativo. gente tem muita. No começo, principalmente, a gente esquece um pouco de ser mulher e a gente vira mãe, né? Uhum, Só, Me disseram, a minha ginecologista falou que é mesmo do reino animal, né? uhum. Os hormônios não estão. Tu estás pensando Sim, em cuidar da cria. Não, proteger, e tudo bem, criar, aquele né? comecinho. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Eu preciso me dedicar mais ao recém-nascido, preciso. Mas mesmo assim, deu ali 40 dias, vamos pra guerra de novo. Vamos lutar de novo. Porque eles vão embora. E ele vai ficar comigo. Nós dois vamos ficar ali juntos. A gente quer que seja assim. A gente quer ter nossos netinhos e estar junto. Então a gente tem que. Mesmo cansado, mesmo assim, às vezes até sem vontade, querer só dormir, tem que tentar preservar isso, né? É um aspecto muito importante. E não tem receita, né? Cada um Não tem receita. acha o seu caminho, né? Cada um conhece seu marido, sabe do que ele gosta, sabe como fazer um agrado, né? E não ficar esperando Não. que eles façam pra gente primeiro. Vamos fazer a nossa parte, né? O amor vai constrangendo, de certa forma, a outra pessoa. Porque a gente começa a ver que a felicidade, ela não é um estado, né? Ele é latente, né? São momentos, né? Não vai estar sempre... não tá constantemente, Não. né? Não existe eu, isso, né? eu acho que a gente até pode ter uma felicidade constante, mas não como assim, uma euforia. Não. Euforia. É uma isso. paz, assim, de sabe que plenitude, assim, tá né? fazendo o teu dever. Tá cumprindo o teu dever, sabe? Hoje eu me sinto de verdade, me sinto feliz. Por mais que tenha desafio, por mais cansada, É uma realização, por mais... né? Realizada, né? realizada. A pessoa que Fazer se o nosso realiza, ela papel, tá feliz, né? se doar, eu acho que quando a gente se doa pela nossa missão, a gente não tem Eu- como não ser feliz. Eu lembrei agora, Luana, foi em 2010, assim que o Guilherme nasceu, que eu entrei na prefeitura, uma profissional da minha área também, disse para mim assim, acho que contei para a Lélia isso, porque eu conto tudo, né? Quase A gente conversando, eu disse, ai, que bom, né, fulana, tua carreira deslanchou. Ela assim, eu priorizei minha carreira, né, tu fosse casar e ter filho, daí a carreira ficou em segundo lugar. Eu disse, não, foi tudo junto. Eu não priorizei nada. Eu fui fazendo aquilo que me aparecia. Porque eu queria ter filho, eu queria casar, eu queria ter minha família, eu queria ter minha casa, eu queria ter minha profissão, porque eu também preciso me sentir útil e feliz, é uma parte de mim, né? Sim, exatamente. Mas ela assim, eu esperei demais, eu não tenho filho, não casei. Escolha. Foram É uma escolhas, Não é tem uma questão de Não dá prioridade. nem de escolha. comparar, né? É. Eu acho que nem tem comparação quem tá certo e quem tá errado. Só que tem que fazer a escolha e assumir a escolha. assumir a E escolha. não dá pra chorar Né? sobre ele derramado, né? Foi aquilo que tu escolheu. Assim, escolheu. Não, e assim, nem chorar. É porque as coisas Fazer vão de tudo pra acontecendo. encontrar a felicidade Tá daquilo. vivendo, né? Se Luana? realizar Viver é aquilo aquilo. que tu E a vida ela tá decidiu. evoluindo, então tu vai fazendo aquilo que vai aparecendo e tu vai São as fazendo circunstâncias que nesse vão momento. aparecendo Não, e eu tu vou vai escolher. abraçando. A vida é feita de escolhas, realmente, né? E Estar às vezes casado é uma escolha, né? a gente Todo planeja, dia. e a vida sai Não. totalmente do Isso, rumo. totalmente. E aí tu vai ficar, porque eu queria aquilo, eu ia estar mais ficar feliz se eu só tivesse com a minha lamentando. carreira. Pega a tua circunstância, abraça e vai ser feliz com é, ela. isso. Não vai ficar esperando. Ai, não, mas eu acho que eu só vou ser feliz quando eu conseguir me mudar. Isso. Ai, não, quando meus filhos estiverem grandes, aí eu não vou mais ter trabalho, daí acho que eu vou conseguir respirar. Não, Não, nem sabe se vai chegar lá para começo de conversa. Já né? começa, sabe por onde? A gente conhece N pessoas assim, né? 99% talvez da população mundial, esperando a sexta-feira. Vai ser feliz na segunda. Eu vou viver um dia de cada vez, quero que a segunda seja boa. Meu Deus, estou aqui viva, acordei de novo. Né? Exatamente. Sem nenhum percalço, sem ninguém ficar doente da minha família. Né? Mas é porque acho que tá tudo se projetando muito
Pra pro frente. externo e pra É, frente, né? Exatamente, é um material Porque só, né? Uma rapidez, né? E aquilo que tá sendo legal para todo mundo lá, e se eu vou ser feliz, eu também te Uhum. lá, né? Tá muito Aí tu chega, disso, aí daí, não, que lá não é mais daí bom, já né? não é mais aquilo, É. mas enquanto tu não tá fazendo nada do que os outros estão fazendo, É. e o que tu és, né? Uhum. És o quê naquele Uhum. momento? Uhum. Nada. Então, mas isso eu acho que com o tempo que a Eu gente acho que é vai com a maturidade aprendendo, mesmo, Com né? maturidade e com a intenção mesmo de aprender, né? Que também. não é também, porque a pessoa tem verdade. 70, 80 anos que é uma pessoa madura. Não, Que é uma pessoa paciente, não. que é uma pessoa bondosa, generosa. Não é. A avó tem 88, tá cada vez mais agitada. A gente tem que querer Desculpa, crescer, né? Tadinha da dona Kim. Mas Tadinha da não dona é Kim. todo mundo que a gente conhece que já tá velhinho e que tem uma vida tranquila, em e- paz. e- Não é. A gente tem a que gente querer. tem que querer, tem que expandir para perceber, né? Uhum. Parar para perceber, porque às vezes tá ali na tua cara, né? Exatamente. Ah, Deus não me mostra. Não, tá ali, tu não tá vendo porque tu não parou para ver. Tu pede paciência. Ele não vai te dar paciência. Ele vai dar situações pra te crescer em Eu paciência. não sei o que acontece, querida. Quando a coisa tá Exatamente. dando tudo coisado, Deus vai lá e diz, vou ajudar aquela louca. Aí ele manda uma coisa pra gente. Mas Sabe é que assim. assim, nos 47 segundo tempo, Isso. É. aham. a coisa se resolve. E a gente tem que estar ali aberto pra enxergar. Tem que Porque estar às vezes aberto. parece que não é uma coisa tão Não. boa. Não é aquilo. Isso. Mas se souber abraçar aquilo, tu vai... Era Quantas isso. e quantas vezes, mas eu mesmo na minha vida, N vezes assim, que as coisas aconteceram, na hora tu não aceita, na hora tu te revolta, na hora, por que comigo? Aquela Exatamente. frase, né, a sofredora, a A vítima. vítima. Passa um tempo, tu, nossa, ainda bem que aconteceu Uhum. aquilo, agora É que eu sempre entendi, né? É sempre assim. E assim é pra gente amadurecer, é assim, Exatamente. né? É assim. Por mais Bem que assim. tu use o livre-arbítrio, mas cada caminho que tu segue vai ter uma consequência que vai vir com aquilo ali. Uhum. E vai, né? Mas é para aprendizado, É pra né? aprendizado? É. É pra né? isso que a gente tá aqui. E aí que eu acho que, voltando no nosso tema, assim, que a maternidade, né? Ela só vem pra gente aprender. Meu Uhum. Deus do céu, quanta coisa que eu Uhum. aprendi com as minhas filhas, Sim. assim, sendo mãe, aprendi. Não fora o aprendizado de que eles são mais preparados, mais inteligentes que a gente em várias coisas, né? Graças a Deus, a evolução Mas, assim, da espécie. de vivência, de enxergar, de sentir. A sensibilidade, né? De quanta coisa que aconteceu nessa vivência delas que eu tive que melhorar muito. Sim, quem não, quem a teve que maternidade, melhorar fui eu. Que a gente às vezes é boba. É. Se a gente for inteligente e usar isso a nosso favor, a gente deslancha, a gente cresce, a gente amadurece, a gente cresce em virtude. Só que se a gente quer ficar toda a vida fugindo disso, toda a vida fazendo outra coisa pra não estar ali, É. a gente nunca vai crescer. Não. Isso é burrice no fim das contas. Eu acho que é burrice, eu acho que é um pouco de medo. Medo, é Porque medo. tem que ter coragem para enfrentar também Não. É, os não, desafios aí, né? É um E desafio a cada dia. é um desafio a cada dia, a cobrança da sociedade, Uhum. porque se as coisas que acontecem, né, com teus filhos é um pouquinho diferente daquilo que está lá Uhum. no sistema, Uhum. poxa, não é todo mundo É. que te olha e diz assim, parabéns que o teu é Uhum. diferente, né? Uhum. É muito Essa pelo é contrário. fracassasse, E, né? e a gente que é mãe, aquilo é uma facada. Uhum. Faz comigo, mas não É. faz com eles. É. É complicado. Então não é aquela coisa, não é só coisa boa, né? Não, mas não mesmo. É até porque nossos Mas é filhos muito- são seres independentes. Né? Isso. Às vezes a gente quer que eles vão por um caminho, mas eles escolhem, eles são seres livres. Por mais, às vezes, por mais que teve uma boa educação, valores passados, às vezes eles escolhem outro caminho. E tem que. Mas Como é diz a muito Deise, melhor. uma convidada nossa. É. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho só. Já me falaram assim, né? Ah, tu escolhe fazer isso tudo, se doa tanto pros teus filhos. E se der errado lá na frente? Mas daí, e se der errado, eu ficar pensando, putz, eu podia ter feito melhor. É melhor tu que eu nunca vai te pense. arrepender disso. É melhor que eu pense, não, Não. a minha parte eu fiz. Agora. Eu acho é que a com única ele. coisa na vida que a gente não se arrepende é É. de dar amor pros filhos, assim. Se Eu dedicar acho à que não. família, né? Se É. não der certo lá na frente, Tu fez o também teu melhor, a gente eu tem acho que a mãe é- Quer dizer que se É. der errado e eu não ter cumprido a minha missão, tudo bem? Sim. Claro que não. É pior ainda. Tu vai ficar. Nossa, e se eu tivesse me doado mais, se eu tivesse Isso. conversado mais, se eu tivesse. É. Essa não é a questão. É. Né? Eu tava, antes de a gente começar a conversar, eu falei pra Lélia, o Guilherme me falou um palavrão essa semana, né? E coisa que ele não... Claro, mas ele começa a conviver com outros adolescentes, Sim. joga aqueles jogos online, todo mundo falando. E eu nunca esperei que fosse ouvir isso da boca dele, né?
E a gente fica meio chocada, Luana, a gente fica meio, né? Uhum. O que eu faço, né? O que eu errei? Não, mas eu não errei. Né? Eu tenho que agora voltar de novo, um passo para trás. Ele já pegar é um impulso. adolescente, né? Agora ele tá Isso. inserido no mundo. Ele tem outras referências. Isso, E na adolescência, os pais mesmo não são as Não, referências. não. Eles precisam de outras, né? A gente E- estava conversando, eu até esqueci para ti o final. Depois ele passou a noite, ele foi para Crisma, voltou. Eles voltam da Crisma bem, né? Volta, Eu ele lembro volta que tem chocado. um- Ele volta chocado. Chocado? Porque ele viu assim, meu Deus, eu não obedeci ela, mas tem gente que manda mais do que Olha ela. só. Ele tá vendo o que eu tô fazendo com a minha mãe, né? Uhum. Isso, eu acho que é essa. Uhum. E aí ele depois toma banho, faz tudo que tinha pra fazer, Lélia. Os deveres que ele deixou de fazer, que eu mandei fazer, que ele foi fazer. Na cama ele pediu desculpa. Tá vendo? Porque a pronto. semente foi plantada durante todos esses anos. Não, mãe, eu não vou falar mais isso. Eu acho muito bom, porque eu não quero também que tu fales pros outros, porque eu vou ficar com vergonha. Que quem te educa Porque sou é claro que eles vão errar, né? Claro que a gente vai se decepcionar muitas vezes. Mas se a gente plantou aquela semente, eles vão saber voltar para o lugar certo, né? eu. E uma pergunta, Lu. A personalidade dos 3 filhos teus, certo? São diferentes, São. né? E eles se complementam? Ou existe, como todo irmão, existe também as Oh, músicas, né? Tem dia que se é só amam e se briga. odeiam, né? Tem dia, mas a Elisa que tem 3 e o Heitor que tem 7. Tem dia que eles se amam, mas eles brincam juntos e tudo. E tem dia que é só paulada. A Elisa às vezes pega negócio na cabeça do Heitor. É uma família normal. Como qualquer outra, com todos os desafios, velho, no combo. Às vezes eles falam, nossa, eles parecem tão bonzinhos, quietinhos. Gente, mas Eu falei pra ti, né? Tu dissesse não. não são. Assim, a gente vai lapidando. Mas é porque tu ensinou tão bem que ele, na frente dos outros, eles são... Não, e eles são comportados. bonzinhos. São. Eles são bonzinhos, mas se São irritam que com o são, outro. A gente Ah, se irrita, né? Às vezes tem uma E malcriação, também assim, né, mas daí... gente? Vamos combinar. Disputando atenção, né? A gente quer criar boas pessoas, lógico, É. mas não bobas pessoas. É. Aqueles têm que saber se defender, crianças em se formação, não exatamente. não é, Se bater em ti, tu bate. Exatamente. se impor na sua, ser respeito, tem que aprender a exigir respeito Claro, depois, claro. né? Então também não dá para ser só bonzinho, né? Não, de forma alguma é. Não dá. Nós vamos, antes da gente fazer uma pergunta aí final, que é famosa aí já no nosso podcast, famosa foi ótima, né? Porque nós já estamos famosa. A gente vai entregá-lo para já, porque às vezes a gente esquece que a gente não está acostumada e entrega depois que acaba. Então, nós vamos fazer direitinho. A gente quer entregar a nossa caneca. Ai, nossa, vai ficar um lugar de destaque na minha cozinha. Né? Para elas pode. Obrigada. E para que tu tome o teu café lá de manhã, depois que tu te arruma. Cheio de criança. Cheio de redor. criança Isso, a e- Elisa vai ver que é rosa, já vai querer. Porque tudo que é rosa, ela quer. E aí, a gente gosta de encerrar, infelizmente, né? Nós temos um tempo. Primeiro dizer que, antes de encerrar, que essa conversa dá para ficar muitas horas. E ainda tem muito assunto, muita né? Falamos de assunto. parto. Nem falamos do parto, da gestação, né? Que já ali já começa toda uma conexão, né? Mas isso vai ter segunda temporada, vai ter outra oportunidade, né? Mas, primeiro, muito obrigada de tu ter vindo aqui, né? Conversar A conosco. tua logística para deixar os 3. Foi um prazer imenso. De estar compartilhando, de estar valorizando ser mãe, né? Porque tem tanta gente aí jovem que está na dúvida, e tu veio dar um testemunho de que é possível, de que está tudo certo se escolher ser mãe e não seguir a profissão nesse momento, e também fazer os dois ao mesmo tempo. Dá super. Que dá tudo super certo se tiver amor, né? Esse é o Sim. recado que tu Se tiver entrega. vem dar aqui pra gente. Então, muito obrigada. E nós vamos fazer uma perguntinha que a gente sempre faz para o convidado que vem aqui. Qual é o recado? O que tu pode dizer? O que para elas pode? Acho que nessa questão da maternidade, para elas pode uma maternidade feliz, uma maternidade alegre, apesar das dificuldades, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma vela, que ela só se gasta se ela ilumina o que está ao redor. Então, a nossa vida como mãe é isso. A gente não pode ter medo de se gastar, querer ficar se poupando. Não, isso não vai levar a nada. A gente tem que se gastar pelos nossos. Né? E fazendo isso, a gente consegue encontrar felicidade de fato.
Nossa, Sim, que linda. Estou emocionada, que agora veio uma imagem aqui. Lu, muito, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar acompanhando a gente nesse podcast da maternidade, da mulher, né? Que está sendo fantástico compartilhar isso. Foi um prazer imenso, meninas. Obrigada, Lu. Tchau, tchau, gente. Sigam lá, gente. Tchau, tchau. Tchau.